pessoal! Dando continuidade ao nosso assunto sobre a Idade Média, né, a literatura da Idade Média, é necessário nós falarmos desse período de transição que ficou conhecido como humanismo. Olha só, o próprio nome já diz, humanismo, humano, né, o ser humano, o homem. Então, na Idade Média, no período anterior, né, do trovadorismo, é comum, extremamente comum, nós vermos a influência da Igreja Católica, a influência do cristianismo, a influência da nobreza também, já que a nobreza estava diretamente associada à Igreja, né? Essa influência correspondendo à expectativa das obras de arte. Mas aí, quando nós chegamos no humanismo, o humanismo ele vai deixar de lado a perspectiva cristã, religiosa e vai começar a seguir um rumo um pouco diferente. Como assim? O humanismo acontece no século XIV e no século XV. Ele começa no século XIV em outros países da Europa, né? E no século XV ele tem grande importância em Portugal. Ele atinge o seu grande desenvolvimento em Portugal. Mas qual é o contexto, qual foi, né, o contexto histórico do humanismo? No humanismo, nós percebemos que há um enfraquecimento do poderio da Igreja Católica e esse enfraquecimento está atrelado também ao enfraquecimento da nobreza, já que uma nova classe surgia, que era a burguesia. E a burguesia detinha ali o poderio comercial. Então as pessoas passaram a sair do seu ambiente rústico de trabalho, né, servil, e passaram a integrar o ambiente das cidades. E ali nas cidades o comércio evoluía, né, o comércio fluía. Então a burguesia ela passa a ser ali a centralizadora dessa mudança, né? Essa classe social que é a burguesia. Então, a partir disso, nós conseguimos enxergar, né, que a burguesia ela vai ser então o público que quer estar à frente ali das obras. E há então uma separação, né, do que era cristão, do que era da nobreza, para os valores da sociedade como um todo, que era a sociedade, a maioria, né? A sociedade já burguesa. Então, a mudança ela vai ocorrer no sentido de que se deixa os preceitos religiosos e parte, então, para um ideário ali mais antropocêntrico. Então, o teocentrismo é deixado de lado e o antropocentrismo, né, o homem ao centro. Então agora o assunto será, né, as questões estarão intrínsecas à questão humana, né? E aí em Portugal o humanismo ele é chamado, gente, de período de transição, período transitório, porque o humanismo ele está no meio da Idade Média, que é correspondente do trovadorismo, e no meio do classicismo, que é correspondente do que nós chamamos de Idade Moderna. Então, o humanismo ele faz essa ponte, né? Ele interliga esses dois momentos em Portugal. Como eu disse, no século XV, que foi mesmo o auge do humanismo em Portugal. E esse auge vai começar principalmente porque ocorre o surgimento da imprensa por Gutenberg. E a imprensa surgindo faz com que os textos eles passem a ser mais disseminados, né? Não eram só manuscritos, eram compilados de livros, né? De textos. E aí há então uma democratização dessa arte literária, certo? Bom, quais foram os principais representantes do humanismo em Portugal? O marco inicial do humanismo em Portugal se dá com o Cancioneiro Geral e também com toda a compilação das crônicas
feitas pelo Fernão Lopes. Fernão Lopes, ele era considerado, né, um homem extremamente culto, um escritor rigoroso, ele escrevia crônicas, né, ele escrevia textos que estavam ali inseridos na sociedade portuguesa, como os cancioneiros, por exemplo. Ele era guarda-mor da Torre do Tombo, então ele tomava conta de todo o acervo ali historiográfico. Então ele trabalha crônica, trabalha prosa historiográfica, trabalha cancioneiros. Ele tem uma importância ímpar, né? Fernão Lopes, ele é considerado o mais importante escritor desse período transitório. Depois há também, como eu havia dito, né, a compilação das cantigas. Vocês lembram das cantigas que nós estudamos lá no trovadorismo? Elas foram compiladas, ou seja, elas foram guardadas em arquivos, transformadas em livros, né, ali de cantigas, não só oralmente, como a gente conhecia, mas escritas também. Então, esse compilado de cantigas recebeu o nome de cancioneiro. E aí, aquelas cantigas do cancioneiro que foram escritas nesse período do humanismo, elas são um pouco diferentes das cantigas do trovadorismo. Elas são mais fáceis de se entender, né? Elas têm um vocabulário mais simples, né? São, portanto, cantigas um pouco menos cultas, um pouco menos eruditas, ainda assim feitas pelos nobres. Então, os nobres, eles não deixam de escrever, eles não deixam de participar nesse período do humanismo, embora a burguesia esteja ali à frente. E um outro grande exemplo é o Gil Vicente, o teatro vicentino. Gil Vicente trabalhou, então, o gênero dramático. Olha, nós temos o gênero narrativo, nós temos o gênero lírico e nós temos o gênero dramático com Gil Vicente, que faz uma mudança completa, né, no teatro. O Gil Vicente vai trabalhar o gênero dramático de maneira completamente diferente de outros escritores, de outros representantes do teatro na sociedade portuguesa. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre o Gil Vicente. Eu aguardo vocês na próxima aula. Um abraço!